Olá! O ano é 1968 e as coisas estão bem agitadas no mundo. Nos Estados Unidos, milhares de estudantes estão protestando contra a guerra no Vietnã e ainda acontece o assassinato de Martin Luther King, colocando ainda mais fogo em toda a tensão racial já existente nos Estados Unidos nos anos 60. E na Europa, do lado ocidental, a gente tem a França, onde estudantes estão lançando paralelepípedos das suas barricadas em Paris contra forças policiais. Aos gritos de "é proibido proibir", essas palavras ecoam pelo mundo e vão parar até em letra do Caetano Veloso aqui no Brasil. Bem, a República Francesa está em chamas em 1968. Do lado de lá da cortina de ferro, no leste europeu, tanques soviéticos esmagam a Primavera de Praga, acabando com qualquer ilusão de que seria permitido um socialismo diferente do modelo soviético. Enquanto isso, na África, as guerras e conflitos de descolonização estão deixando um rastro de destruição, pobreza e miséria desde o início dos anos 60, e isso vai longe, vai até ali os anos 70. E para os lados de cá, na América Latina, uma a uma as repúblicas democráticas vão caindo, dando lugar a ditaduras, todas elas, no nosso caso, apoiada pelos Estados Unidos. E o Brasil, que não é diferente, já tem uma ditadura desde 64, mas em dezembro de 1968, os ditadores brasileiros perdem todo e qualquer pudor e vergonha de ser uma ditadura e decretam o AI-5, não deixando dúvida para ninguém de que o Brasil está em um regime autoritário e que não tolera nenhum tipo de liberdade de expressão ou civis. Era o fim da inocência e da esperança de que um regime democrático poderia surgir a qualquer momento no Brasil. Não seria, demoraria ainda mais 20 anos para a democracia voltar a raiar por essas terras tupiniquins. E nem os Jogos Olímpicos passariam em branco no ano de 1968. Nas Olimpíadas do México, o mais emblemático e polêmico gesto político já feito na história das Olimpíadas aconteceu no pódio dos 200 metros rasos. E é nesse contexto de um mundo em chamas, repleto de ditaduras à direita e à esquerda, que é escrito um livro que vai defender a importância da liberdade, da autonomia e do diálogo na educação. O nome do livro é Pedagogia do Oprimido, e do seu autor, Paulo Régulos Neves Freire, um pernambucano de Recife que se formou em Direito, mas sempre trabalhou com educação. Pedagogia do Oprimido foi escrito no Chile, para onde o Paulo Freire já tinha se exilado devido à ditadura que rolava aqui no Brasil. O livro parece ter encarnado o espírito da época e ter dado voz ao que já estava na ponta da língua de muita gente espalhada pelo mundo. Um expressivo repúdio a toda e qualquer forma de opressão, seja de direita ou de esquerda. E talvez tenha sido por isso que esse livro se tornou tão emblemático e rompeu tantas barreiras, como barreiras físicas, as fronteiras de países tão diferentes da América Latina, Ásia, África e Europa, ou também barreiras sociais, tendo sido estudado por acadêmicos, por políticos, militantes políticos, e também, obviamente, por professores e todos aqueles ligados à educação do mundo inteiro. E Pedagogia do Oprimido já começa com um fato curioso, mas politicamente muito importante. A primeira edição de Pedagogia do Oprimido foi publicada em inglês nos Estados Unidos, em Nova York. Porque o clima aqui na América Latina, nos países latinos, não era lá muito propício às ideias de liberdade. E aqui a gente já mostra a relevância desse livro, que foi publicado nos Estados Unidos em 1970, mas antes de ser publicado no Brasil em 1974, esse livro já poderia ser consultado, ser comprado e lido em diferentes idiomas em diferentes países do mundo. Então, antes dos brasileiros lerem, os gregos, holandeses ou dinamarqueses já podiam ler e comprar esses livros em seus países. Então isso mostra o quanto que o livro foi sendo recebido e traduzido. Esse livro devia ter alguma coisa de importante para ser traduzido tão rápido assim, né? E se a velocidade com que as traduções vão sendo feitas desse livro, no momento em que ele é lançado, mostram o quanto ele tinha muito a dizer para aquele instante, para aquele momento, ainda hoje as ideias ali presentes são muito relevantes e continuam a reverberar para o mundo. Baseado em que eu estou dizendo isso?
É isso que eu vou te mostrar agora. Então, o professor Elion Green, da London School of Economics, viu um estudo da Nature que listava os 100 principais trabalhos sobre ciências naturais. E ele pensou que seria muito interessante se esse mesmo estudo fosse feito sobre ciências humanas, sobre as ciências sociais. Então ele analisou milhares de publicações da área de ciências sociais, como antropologia, economia, geografia, linguística, gestão e negócios, administração, filosofia, educação, pedagogia, ciências políticas e psicologia. E ele foi listando quantas citações cada um dos trabalhos recebeu. E sabe o que ele descobriu? Fato 1, de todos os livros já escritos sobre educação, Pedagogia do Oprimido é o mais importante da história da humanidade. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que Pedagogia do Oprimido é o livro mais importante do Brasil, da América Latina, em português. Ele é o livro de educação mais importante de todos os tempos quando a gente usa o critério de citações para definir a importância. Se o trabalho ele é muito citado, significa que ele é utilizado para fundamentar a construção de novos conhecimentos. Então é por isso que em ciência, do ponto de vista acadêmico, o número de citações é um grande referencial para a qualidade do trabalho. Então, esta é a tabela que está na pesquisa do professor Elliott Green, e olhe que quando o assunto é educação, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é o primeiro trabalho que aparece. Só isso já é muito assustador, porque significa dizer que o livro do Paulo Freire é mais importante do que qualquer outro livro escrito por Vygotsky ou Piaget, por exemplo, dois grandes nomes da educação mundial. Então, isso já faria com que olhássemos para Paulo Freire como um grande intelectual, o mais importante intelectual de educação do mundo. Mas não para por aí. Fato 2, ainda considerando o número de citações, Pedagogia do Oprimido está entre os 3 livros mais importantes de toda a história e de todo o tempo. Voltemos à lista e perceba que Pedagogia do Oprimido é o 3º livro que aparece nessa lista. Esta é a lista de todas as obras, todos os livros mais importantes de todo o campo das ciências sociais. O que isso significa? Sim, que Paulo Freire é autor do 3º livro mais importante da história das ciências sociais do mundo. Então, Paulo Freire não só é autor do livro mais importante de educação, mas como é autor de um dos livros mais importantes de todas as áreas de ciências humanas do mundo e de todos os tempos. E isso coloca a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire como sendo uma obra mais importante do que qualquer outra obra escrita, por exemplo, por Platão, Aristóteles, Bourdieu, Foucault, Max Weber ou qualquer outro autor. Olhe só que pérola! Pedagogia do Oprimido é mais citado, mais importante, então, desse ponto de vista, do que O Capital de Karl Marx e A Riqueza das Nações de Adam Smith. É de enlouquecer comunistas e liberais do mundo inteiro. É, bem assustador, mas calma que ainda tem mais. Fato 3, Pedagogia do Oprimido é o único livro dessa lista dos mais importantes que tem mais citações em língua estrangeira do que na língua do seu autor. Pedagogia do Oprimido é mais citado em inglês e espanhol do que em português. Isso significa que Pedagogia do Oprimido não tem um grande número de citações devido ao Brasil, e sim devido ao mundo. Mas você pode estar se perguntando, ok, isso é número de citações. E se a gente mudar o critério? Bem, é importante deixar claro que número de citações é um critério muito sério e muito importante para todos os campos da ciência. Mas vamos aceitar o desafio. Vamos mudar o critério de hierarquização dos trabalhos. Bem, se a faculdade pede para ler, é porque é importante. O projeto Open Syllabus usa uma inteligência artificial para analisar programas de disciplina em diferentes universidades do mundo. Ele lê programa de disciplinas em inglês em mais de 140 países. A inteligência artificial pega todas essas informações e mapeia e adivinha o que apareceu por lá. Se você chutou Pedagogia do Oprimido, você é uma pessoa muito perspicaz. Olha só, quando a gente entra no site do Open Syllabus, e você pode fazer isso aí, entra na parte de campos, né, das áreas dos saberes, entra aqui
em educação e vai aparecer uma lista. E você vai perceber o nosso ponto 4 aqui, que é Pedagogia do Oprimido, é o livro de educação mais importante quando a gente utiliza como critério as recomendações da universidade. Aí está. Você pode se estranhar e falar, uma Pedagogia do Oprimido está aparecendo em segundo. É que o primeiro não é um livro de educação, é um livro sobre metodologia de pesquisa em educação. Então, quando o assunto é tratar de educação, de pedagogia, de políticas educacionais e de como as pessoas aprendem, bem-vindo, Pedagogia do Oprimido é o mais importante do mundo. É muito importante ficar claro de que essa lista não envolve absolutamente nenhuma universidade brasileira. São apenas universidades que têm cursos em inglês. Se você clicar em Pedagogia do Oprimido, você vai poder ver aqui ao lado o mapa de onde estão as universidades utilizadas nesse estudo para o caso de Pedagogia do Oprimido, e aí estão elas, ok? Não existe nenhuma universidade ainda na América Latina, porque a inteligência artificial apenas mapeia programas de disciplinas em inglês. Ou seja, se utilizássemos uma inteligência que lesse em espanhol e em português, esse número seria ainda maior. E vamos ao nosso quinto ponto, que é, quando você lista os livros mais importantes, independente da área do conhecimento, ela gera, a inteligência artificial gera essa lista. E olhem quem está no número 40. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Isso significa que Pedagogia do Oprimido está entre os 40 livros mais importantes de todas as áreas do conhecimento, de todos os tempos. Uma pausa dramática. Significa que, não importa se a gente está falando de engenharia, de medicina, de física, química, literatura, filosofia ou educação, Pedagogia do Oprimido está entre os 40 livros mais importantes. À frente de gente como Aristóteles, Adam Smith, Homero, Foucault, William Shakespeare, John Stuart Mill, Rousseau, Kotler, Max Weber, Charles Darwin, Eugene Wolff, Dante Alighieri, Platão, Voltaire, Kafka, Freud, ou Simone de Beauvoir e muitos outros. É assustador. Tem muita gente, vale a pena se olhar essa lista, e eu mesmo só descobri isso fazendo a pesquisa para esse vídeo. Eu sabia da importância de Pedagogia do Oprimido, sabia da importância de Paulo Freire, mas não tinha a menor ideia do tamanho dessa importância. Qualquer pesquisador, goste ou não de Paulo Freire, se criar um critério objetivo de relevância acadêmica, vai chegar à mesma conclusão, de que Paulo Freire é o autor da obra mais importante que qualquer brasileiro já escreveu desde quando Cabral chegou até aqui, aos dias de hoje. E mais, que Paulo Freire é autor do livro, que é um dos livros mais importantes da história de toda a humanidade, desde quando estávamos começando a escrever até os dias de hoje. Este é o Paulo Freire e essa é a importância de Pedagogia do Oprimido. É ou não é motivo de se ter muito orgulho deste menino que nasceu lá no Recife, filho de uma dona de casa e um capitão, que se formou em Direito, mas sempre trabalhou com educação. É assim que deixamos nossa homenagem aos 100 anos de nascimento de Paulo Freire, com fatos, dados e verdades, sempre aberto ao contraditório, como o próprio Paulo Freire sempre foi, mas nunca nos omitindo frente às mentiras. Esse é o nosso vídeo e educação acima de tudo.